Bom dia, amados irmãos, irmãs e todos os que estão ouvindo ou assistindo esse vídeo. Hoje é dia 5 de abril, domingo, mais um domingo que infelizmente nós não conseguimos nos reunir como igreja no templo, em decorrência dessa pandemia que assola não só o Brasil, mas o mundo todo. Hoje eu quero falar sobre uma meditação que nós devemos fazer nessa circunstância de isolamento social. No livro de Provérbios, capítulo 15, verso 31, diz assim: olha, os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. Então, amados, nós precisamos, nesta circunstância que estamos vivendo, aliás, em todas as outras circunstâncias da vida, porque para mim a vida nesse mundo é uma escola para nós aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar diariamente, nós temos que tirar lições destas circunstâncias que estamos vivendo. E hoje eu queria falar sobre essa questão do isolamento social e sobre o fato de Deus ter nos ensinado e estar nos ensinando a sermos igreja, ou seja, uma congregação, uma reunião, uma assembleia reunida para um determinado fim, que no nosso caso como igreja, cultuar a Deus, louvar ao nosso grandioso Redentor e Senhor das nossas vidas. Eu quero convidar vocês a abrirem inicialmente ou dando continuidade a esta mensagem, abrindo suas Bíblias no Evangelho de Mateus capítulo 18. É um texto conhecido, mas que sempre nos traz lições de grande valia. Aliás, a Bíblia é um livro rico, é perfeita em instrução. Mateus capítulo 18, verso 20 diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Eu gostaria de trazer vocês a refletir a respeito da seguinte questão. Acredito que a maioria de vocês, se não todos, concordam com o que eu vou dizer. Nós não fomos criados por Deus para vivermos isolados. Eu tenho observado muitas reclamações, ou ouvido muitas reclamações, até de irmãos da nossa igreja, a respeito dessa questão de ficar em casa, mesmo que tenham alguns familiares à nossa volta, mas sentindo a necessidade de sair para a rua, de ver outras pessoas, de conversar com outras pessoas. E eu tenho recebido, as pessoas até veem essa questão de uma forma assim humorística, mas eu tenho recebido vídeos de idosos pulando janelas, pulando portões, porque estão quase que desesperados pela prisão, por estarem vivendo esse isolamento social. É preocupante, porque se um idoso, uma pessoa que não tem a facilidade de transpor uma janela ou um portão, e ainda mais se leva um tombo, as consequências podem ser muito piores. Aconselho ninguém a fazer isso, mas é o que a gente tem visto. E observando essas coisas, eu fiquei aqui a pensar, e nós? Nós como seres humanos, como cristãos, será que nós temos consciência de que Deus nos criou não para vivermos isolados? E viver isolado é uma coisa muito rara de se ver no nosso mundo. São poucas as pessoas que conseguem essa façanha. Nossa natureza é de viver em sociedade, viver com contato com outras pessoas. O livro de Gênesis 2:18, quando Deus cria Adão, ele olha para Adão e diz assim: olha, não é bom que o homem esteja só.
eu vou fazer uma ajudadora que esteja como diante dele. O próprio Deus nos criou como seres que necessitam de se socializar, de viver em sociedade. A gente vê que as nações, os povos, eles foram criados a partir da multiplicação de famílias, como por exemplo o caso de Israel, onde nós temos as 12 tribos formadas, lideradas, ou que têm os seus patriarcas, os filhos e netos de Jacó. Então nós temos esta visão bíblica a respeito de como Deus nos criou, a necessidade de nós estarmos juntos. E como cristãos, eu não poderia deixar aqui de refletir e transmitir essa reflexão para vocês a respeito desta circunstância que nos cerca. E dizer o que Deus tem a nos ensinar com esta circunstância. Nós, como cristãos. Eu espero que eu espero que todos os crentes do Brasil e de todo o mundo que estão vivendo agora esta circunstância estejam sentindo falta da igreja, ou seja, da assembleia, da reunião dos crentes. Porque eu vou mostrar aqui em alguns textos, não vou expor todos os textos que estudei, mas vou expor alguns textos da Bíblia que mostram que o nosso Deus nos quer vivendo juntos. E nossa comunidade mais próxima, a quem nós devemos uma dedicação maior, é a igreja, que tem sido muito desprezada por muitos crentes. É inadmissível a gente ouvir da boca de crentes que ele não precisa ir para a igreja para servir a Deus. Como não? Se o próprio Deus nos tem ensinado a viver esta comunhão, essa reunião chamada de igreja. Então, essa situação momentânea que nós estamos vivendo deve surtir um efeito, deve balançar o crente e fazê-lo entender que ele precisa de servir a Deus através da igreja. E como eu falei para vocês, nós vamos aqui analisar alguns textos, como nós já vimos lá no começo, na introdução desta breve mensagem, no Evangelho de Mateus, ali capítulo 18, verso 20, nós vamos esmiuçar também um pouco este texto. E eu quero dizer para vocês, afirmar para vocês, Deus nos criou para vivermos em sociedade. E Deus nos salvou e nos mantém aqui nesse mundo para nós vivermos servindo a Ele através da igreja. Se nós abrirmos a nossa Bíblia no livro ou na carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, também é um texto que já foi por diversas vezes mencionado, nós temos a seguinte menção. Alguns acreditam a autoria do livro de Hebreus a Paulo, mas nós não temos esta certeza. Eu prefiro ficar com a autoria incerta do livro de Hebreus, mas isso não vai importar neste momento. Hebreus capítulo 10, versículo 24 diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, a nossa reunião, como é costume de alguns. Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, o que nós vemos aqui no texto? Deus expressando a sua vontade para o crente, para o cristão, para nós, povo de Deus. Olha, eu quero que vocês vivam estimulando uns aos outros.
a prática do amor e das boas obras. E como é que a gente faz isso? É difícil, eu estou transmitindo aqui uma mensagem de uma forma virtual, não presencial, mas eu sinto falta daquele contato maior, de apertar a mão, de abraçar, de beijar um irmão, de sentar com ele, conversar e estimulá-lo, e ele também me estimular, me admoestar, enfim, me incentivar a continuar firme. Isso é necessário, e Deus, que nos conhece muito melhor do que nós mesmos, porque foi Ele quem nos criou, Ele está nos ensinando que esta é a vontade dEle, de nós nos estimularmos uns aos outros. E também, ainda, para que não fique dúvidas, no verso seguinte, no verso 25, que nós também lemos, ele diz assim, olha, não deixem a sua congregação ou a sua reunião, o ato de permanecer junto. É plano de Deus isso. Não é uma opção nossa. É algo que, se nós obedecermos, isso trará benefício para nós. Se nós, neste momento em que estamos vivendo este isolamento social, não sentirmos falta da reunião entre os crentes, a reunião física, o estar juntos, há algum problema conosco. Aliás, há um grande e sério problema conosco. Não estamos vivendo a vontade de Deus. Nós temos a menção de Paulo na carta aos Romanos. Se vocês quiserem aí anotar, ou também abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo, no capítulo 12 de Romanos, Paulo ele expressa a forma da igreja como um corpo. E ele diz aqui uma coisa muito interessante, no capítulo 12, os versos 4 e 5 dizem assim, olha, porque assim como em um corpo nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim, de modo que, versículos 4 e 5, verso 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, notem, somos membros uns dos outros. A minha mão é o membro do meu corpo que leva o alimento para a minha boca. A minha mão é útil para a minha boca, porque sem ela eu teria dificuldade de levar o alimento até a minha boca e para alimentar o meu próprio corpo. Então, para a minha boca, a minha mão é importante. Mas para a minha mão, a boca também é importante, porque se eu não me alimentar através da boca, a minha mão e todos os outros membros vão sentir. Paulo está usando desta figura para mostrar para nós somos dependentes e com uma visão de um corpo nós devemos permanecer unidos. Você nunca viu um corpo, você já viu a sua mão falando assim, olha, eu vou no mercado, tá? Deixa o resto do membro em casa? Não, vai tudo junto, porque um depende do outro. Para eu ir com o meu corpo a algum lugar, meus pés precisam me ajudar. E Paulo está usando desta figura para mostrar para nós temos que viver como um corpo, um ajudando ao outro, e juntos, servindo um ao outro, porque nós necessitamos um do outro. É isso que Deus quer nos ensinar, quando quer que nós aprendamos a viver como igreja. Voltando ao texto em que nós lemos, lá no começo, Mateus capítulo 18, verso 20, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu. São palavras de Jesus. Vocês já pensaram, e observando outros textos na Bíblia, que eu, individualmente, eu tenho o Espírito Santo de Deus no meu coração, porque declarei fé na morte do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo suficiente para apagar todos os meus pecados e me garantir a vida eterna? Então, individualmente, Deus habita em mim.
Mas quando Jesus Cristo diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu, Jesus Cristo está dizendo: eu estou apoiando, eu estou recebendo este culto de pessoas que estão reunidos em meu nome, harmoniosamente, concordantes com aquilo que estão fazendo, eu estou ali no meio deles. Ou seja, Jesus apoia a reunião dos crentes. Como nós podemos dizer que não é necessário haver igreja? Como nós podemos dizer que a igreja é dispensável? Se o próprio Deus está nos ensinando a viver em comunidade, em comunhão. O momento em que a igreja mais cresceu, e nós vemos um exemplo maravilhoso na Bíblia, foi durante os seus primeiros passos, narrados por Lucas lá no livro de Atos. Se eu abrir a minha Bíblia aqui no livro de Atos, lá no capítulo 2, eu começo a ver ali os irmãos se reunindo e as palavras são tão doces, tão maravilhosas. Versos 46 e 47 dizem assim, olha, e perseveravam unânimes, ou e perseverando unânimes todos os dias no templo. Ou seja, eles não estavam em suas casas, eles estavam perseverando em reunião, no templo, se reunindo. Hoje, muitos crentes se reúnem com a sua igreja uma vez por semana, e ainda se dá o luxo de poder, às vezes, faltar 1 ou 2 domingos durante o mês no culto. Você não sente falta disso? Aonde está o erro? Na palavra ou em você? Ou em mim? Perseverando unânimes, como diz o texto, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja estava vivenciando um crescimento espiritual e em número maravilhoso, porque os irmãos tinham entendido a vontade de Deus com relação a viver unidos como igreja. No mesmo livro de Atos, agora no capítulo 4, verso 32, Lucas narra o seguinte texto, é narrado aqui neste versículo, verso 32 do capítulo 4. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. A palavra comunidade vem de comum, de viver como um só corpo, uma só pessoa, viver juntos com essa harmonia. E se você pensar bem, o plano de Deus para a eternidade não é que nós vivamos no céu enquanto não é estabelecido, né, a era eterna aqui nessa terra. Tanto no céu como depois, quando entrarmos na eternidade, Deus quer que nós vivamos juntos. No livro de Apocalipse, eu separei textos aqui, mas eu vou mencionar apenas um, onde diz que no céu havia, né, João, que assim tem aquela visão narrada no livro de Apocalipse. Ele vê uma multidão reunida e louvando a Deus. Será que Deus quer que a gente viva de forma isolada? Será que a igreja fundada, estabelecida pelo próprio Cristo durante o seu ministério terreno, não é um exemplo daquilo que Deus tem preparado para nós, para toda a eternidade? Apocalipse capítulo 7, verso 9 diz assim, acompanhem comigo, por favor, esse texto.
Depois destas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para tudo sempre. Amém. E essa multidão aqui não é a reunião de todos os crentes de todos os tempos. Se você continuar lendo, era uma reunião dos mártires que passaram pela grande tribulação. Mas o texto diz: uma multidão reunida, louvando e adorando a Deus. Não é o que a igreja aqui reunida, é óbvio, não é toda a obra da igreja, mas o fato de nós nos reunirmos para louvar, para adorar a Deus, não é um pedacinho daquilo que a gente vai viver eternamente quando estivermos reunidos definitivamente com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Dê valor à sua igreja, por mais humilde que ela seja. Se ela tiver 2 ou 3, mas se eles estiverem vivendo esta santa harmonia, ali estará o Senhor Jesus no meio deles. Não importa o tamanho da igreja, não importa a estrutura que o templo e que as dependências da igreja tenham. O que importa realmente é um coração sincero diante de Deus, desejoso de servir ao próximo, de viver como igreja. E nos estarmos ali juntos, reunidos, e também nos preparando para evangelizar o próximo, aquele que está fora, que está ainda longe da graça de Deus, que está sem a garantia da vida eterna. Espero em breve que esse isolamento passe e a gente possa se reunir novamente. Mas pense bem, irmãos, quando nós voltarmos à nossa reunião, passe a dar mais valor à igreja, a essa instituição organizada, estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, para nosso bem, para agradar e atender à vontade de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Deus os guarde e nos livre de todo o mal. É o que peço no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima mensagem.